Baseado na leitura que eu fiz, eu quero falar sobre o seguinte tema: escravos do livre arbítrio. Escravos do livre arbítrio. Vamos entender um pouco essa questão de livre-arbítrio, de liberdade. Vamos entender o que é que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, nesta carta, está escrevendo para um grupo de irmãos que residia em uma região chamada de Gálatas, ou Galáxia. Os Gálatas, que eram as pessoas que ali estavam, haviam aceitado a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas muitos daqueles que aceitaram a Jesus eram judeus. E quando vieram para o Evangelho, eles queriam implantar o sistema judaico dentro do cristianismo, fazendo uma prática conhecida como prática dos judaizantes. Eles estavam judaizando o cristianismo. E Paulo tomou conhecimento desses ensinamentos equivocados e escreveu esta carta para levar os irmãos de Gálatas, repito, que era uma região com várias cidades, então esta carta ela circulou por várias igrejas, a entenderem que o evangelho, o cristianismo, ele não é um puxadinho do judaísmo. Ele é um segmento espiritual distinto do judaísmo. Os judeus têm uma aliança com Deus no Antigo Testamento, formada ali em Abraão. Nós temos uma aliança com Deus no Novo Testamento, formada em Jesus Cristo. E a aliança do Antigo Testamento, ela só vinha a apontar para a aliança do Novo. Mas o Novo, a aliança do Novo é infinitamente superior à aliança do Antigo. Porque na aliança do Antigo, Deus fez aliança com uma linhagem, que foi a linhagem judaica, os descendentes de Abraão. No Novo Testamento, Deus fez uma aliança com todas as nações. Aqueles que aceitam a Jesus tornam-se filhos de Deus, igreja do Senhor. Então, não havia motivos para os cristãos de Gálatas se comportarem como se fossem judeus, porque eles não eram judeus. Se Deus quisesse que a aliança do judaísmo permanecesse, Ele não enviaria Jesus. Logo, se Ele enviou Jesus, foi para que a aliança do antigo fosse cumprida em Cristo, e Cristo estabelecesse uma nova aliança com um novo povo, que é a igreja, em cujo contexto eu estou inserido, e vocês todos também. Todos aqueles que aceitam a Jesus e abandonam o pecado e tornam-se templos do Espírito Santo, é a igreja ou a morada de Deus aqui na terra. Então Paulo estava justamente desvinculando a ideia de que os cristãos da igreja em Gálatas deveriam se comportar como judeus. E Paulo vai falando ao longo de toda essa carta, que é recheada de lições sobre os mais variados assuntos. Até que finalmente ele vai falar sobre a importância de se viver em espírito. E quando ele vai falar sobre a importância de se viver em espírito, ele coloca essa dualidade que nós lemos aqui. A dualidade da carne e a dualidade do espírito. A dualidade que ele destaca no versículo 17 da sua Bíblia, ele vai dizer que a carne milita, na minha tradução está cobiça, mas algumas traduções está milita, que significa guerreia contra o espírito. E o espírito milita ou guerreia contra a carne.
que nós não façamos aquilo que queremos. Os irmãos vão perceber na leitura de Paulo que Paulo recomenda os irmãos a escolherem viver no Espírito, mas eles, ao escolherem viver no Espírito, mesmo assim, eles não faziam o que queriam. E é aqui que nós começamos a entender que o ser humano, ele é escravo daquilo que chamamos de livre-arbítrio. Parece que há uma contradição, porque livre-arbítrio transmite a ideia de ser livre. E ser livre e ser escravo dentro de um contexto como esse é complicado. Não é. O que é livre-arbítrio? A palavra livre-arbítrio significa a liberdade de escolher livremente. Isso é livre-arbítrio. Quando o indivíduo escolhe livremente, então ele tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele é um resultado da liberdade do indivíduo. É uma consequência da sua liberdade. E é aqui que a corda, pastor, dá um nó. Porque toda liberdade é subjetiva. O único ser que possui uma liberdade plena para fazer o que quiser é Deus. No mais, toda liberdade ela é subjetiva. Ou seja, ela é real, mas só que produz determinados limites para a liberdade. E como é que a gente entende isso? A gente entende, por exemplo, o que o Senhor Jesus falou no capítulo de número 8, versículo de número 32 e 36 de João Evangelho, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Percebam o que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, que a verdade ela é absoluta. Ou seja, não existem duas verdades, muito embora hoje em dia a filosofia tente relativizar a verdade, mas a verdade nunca pode ser relativizada, porque mais cedo ou mais tarde ela aparece. Mas, entretanto, ele está dizendo que conhecereis a verdade, e a verdade, ela vai te libertar. Mas quem é a verdade absoluta que liberta o homem, que dá liberdade ao homem? O próprio Jesus. O verso de número 36 vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque é o Filho que é a liberdade, que é a verdade que liberta. Logo nós entendemos que, sendo Jesus a verdade que liberta, ele nos leva a entender o que realmente é liberdade. O fato é que quando o indivíduo ele exerce a sua liberdade, ele reconhece a sua liberdade, ele passa agora a ter uma noção do que ele pode e do que ele não pode escolher. Esse texto, ele é confrontador. Por quê? Porque o texto é claro. Você tem duas opções: ou escolhe a carne, ou escolhe o espírito. Você não é livre para escolher três opções. O indivíduo que se acha completamente livre, ele diria assim: quer dizer que eu só posso escolher duas? Ora, se você tem condição de escolher, mas só pode escolher duas, perceba que você não é livre para fazer as escolhas que você quer. Porque você tem opções limitadas para a sua liberdade de escolha. Aí alguém que estuda filosofia, né, que gosta de pensar mais que os outros, vai dizer assim: então eu não escolho nada. Se ele não escolhe nada, ele cai na carne. Porque a Bíblia dá a opção de duas escolhas e não tem uma terceira escolha. Então, se ele tem a opção de duas escolhas,
ele percebe que ele vai ser escravo do seu livre-arbítrio. Por quê? Aquele pastor e igreja a quem ele escolher é que será o Senhor da sua vida. Ninguém escolhe a carne para ser Senhor sobre ela. Ninguém escolhe o Espírito para ser Senhor sobre ele. Então você e eu, nós somos escravos das nossas escolhas. Escravos da nossa capacidade de escolher. Porque Deus nos apresentou no processo de liberdade apenas duas opções. Você é livre para escolher. Sim, Senhor, posso escolher? Pode. O que é que eu posso escolher? Ele vai falar, carne ou espírito? Seria mais ou menos assim. Deixa eu te contar uma ilustração para você entender melhor. Imagine que o pastor Raimundo resolve pintar essa igreja. E ele decide o seguinte, olha, eu gosto de duas cores. A pastora Jaciara também vai dizer, pastora Jaciara, também gosto. Qual é a cor que a senhora gosta, pastora? A pastora vai dizer assim, eu gosto de rosa. E o pastor Raimundo vai dizer assim, eu gosto de azul. Reúne os obreiros da igreja e pergunta para eles assim, nós vamos pintar a igreja, rosa ou azul? O que é que vocês escolhem? Pronto. Pastor, eu quero escolher roxo. Você não entendeu a pergunta? Eu disse rosa ou azul. Pastor, eu quero branco. Você não entendeu a pergunta? Eu disse rosa ou azul. O que Deus está dizendo? Você é livre para escolher. Mas você só tem carne e espírito. E acabou. Pastor, eu posso me omitir e não escolher? Não. Você é obrigado a escolher. Mas pastor, como eu já disse, agora eu repito. Mas pastor, eu não vou escolher nenhum dos dois. Então você vai cair sem querer na carne. Por quê? Olha o texto. Para que não façais aquilo que você quer. Então, diante desse fato, irmãos, nós aprendemos que nós somos escravos do nosso livre-arbítrio. Porque aquilo, e eu repito, que nós escolhermos, vai ser o Senhor da nossa vida. Nós não vamos escolher para ser Senhor dele, mas ele vai ser Senhor da nossa vida. E qual é a opção aqui? Aí você olha para o verso 17. A opção é carne ou espírito. Mas o que todo escravo do seu livre-arbítrio, da sua liberdade de escolha, precisa entender, são três coisas que eu quero destacar aqui. Três coisas que eu e você, que somos escravos do nosso livre-arbítrio, não podemos deixar de escolher. Somos obrigados, somos escravos e só temos duas escolhas. Existem três coisas que eu quero lhe falar aqui, como escravos do livre-arbítrio, que o escravo do livre-arbítrio precisa saber. E quais são elas? Primeiro, o escravo do livre-arbítrio precisa entender que todo escravo tem um Senhor. Todo escravo tem um Senhor. Irmãos, o que é Senhor? No Antigo Testamento, a pronúncia no hebraico para Senhor era Adonai. No Novo Testamento, a pronúncia é Kyrios. Significa aquele que tem poder sobre o outro, aquele que comanda a vida do outro, aquele que dá o destino para a vida do outro. Ele é o Senhor daquela vida, dono, possuidor daquela vida. Existia basicamente, de acordo com a história bíblica, e não apenas bíblica, como história antiga também, qualquer pessoa pode acessar isso. Existiam três formas de alguém se tornar senhor de outro. A primeira forma de se tornar senhor era ser o seu dominador, era ir lá e trazê-lo cativo. Chegar lá, capturar ele, como faziam com os negros aqui no Brasil quando trouxeram da África. Ia lá, capturava e dizia, a partir de hoje, eu sou seu senhor. Como fez com Israel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, quando eles estiveram lá no Egito. Simplesmente ele vai lá e toma, faz daquele indivíduo seu escravo e ele se torna seu senhor. A segunda forma de se tornar senhor de alguém era comprando aquele escravo. A Bíblia nos fala que José é um exemplo, entre tantos, que José foi vendido para os ismaelitas, pelo seu irmão. Então os ismaelitas viraram senhor de José, porque compraram José. Chegaram no Egito, venderam José para Potifar. Então Potifar virou o senhor de José. E a terceira forma é quando o escravo, por livre-arbítrio, simplesmente escolhe ser escravo daquele senhor. Aí, quando isso acontecia, o que era que acontecia? Quando alguém vinha e chegava, por exemplo, para um senhor e dizia, eu quero ser seu servo.
Eu quero ser seu escravo. O senhor quer ser? É voluntário? Não estou te comprando nem te capturando. Então vem cá. Aí ia lá e colocava uma suvela no nariz dele. Um pincer, vamos chamar assim, grandão. Um pincer. Ou então marcava ele com uma tatuagem. E dizendo, a partir de hoje ele é meu escravo. Agora ele é meu escravo porque ele quer. A partir do momento que ele é meu escravo, ele não pode mais ir embora. Ele escolheu ser meu escravo. Então ele era um escravo que ficava na casa por livre vontade. Ele queria estar ali. Então ele era capturado. Ele não podia mais ir embora. Então essas três maneiras haviam de se tornar escravo na antiga aliança, entre os povos antigos, na verdade. Essas três maneiras. E quando nós aplicamos isto aqui, torna-se algo muito interessante para nós. Interessante por quê? Porque todo escravo, meu amado irmão e minha amada irmã, independente da forma que ele veio, se ele foi capturado, se ele foi comprado, ou se ele veio por livre e espontânea vontade, todo escravo, ele vive em função do seu senhor. A vontade do escravo não importa, ele não tem mais vontade. A vontade que antes ele deveria ter, ele abriu mão para servir. Agora quem manda nele é o seu senhor. E aí agora vem Paulo na escritura, dizendo para nós diz o seguinte: irmãos, vocês têm que entender que a carne e o espírito se opõem um ao outro, para que vocês não façam aquilo que vocês querem. Vocês precisam escolher a um ou o outro. Existem pessoas que infelizmente escolheram a carne. A carne foi lá e capturou ele, colocou uma suvela, que é a suvela do pecado nele. Ele não pode ir para lugar nenhum. Ele está marcado, ele é escravo do pecado. Ele está ali, talvez até com vontade de se libertar, se não vier um redentor. Ele agora é escravo do pecado. Ou em outros casos, o pecado foi lá e tornou ele cativo, capturou a mente dele. Ele é escravo do pecado. Ele tem vontade de sair da bebida e não consegue, vontade de sair das drogas e não consegue, vontade de sair da prostituição e não consegue. É um escravo do pecado. Quando Jesus esteve discursando para os fariseus, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele disse para aquele povo, dizendo: olha, vocês são escravos. E eles não entenderam, falaram: nós somos filhos de Abraão e tu agora vem dizendo que somos escravos. Nós somos livres. Aí Jesus disse: olha, se pois o filho não vos libertar, vocês não vão ser livres não. Vocês só podem ser livres se vocês forem libertos pelo filho, porque é a verdade que liberta vocês. De que escravatura Jesus estava falando? Da escravatura do pecado, da escravatura da carnalidade. Só tem um problema neste quesito. O problema é que todo aquele que é escravo do pecado também é escravo do mundo, é escravo do diabo. Existe uma cadeia sobre o carnal que ele precisa entender que ele está debaixo das escolhas dele. Ele é escravo da escolha dele. Ele vai dizer assim: olha, aqui eu posso beber, aqui eu posso fumar. Eu não quero ser crente não, porque crente não faz isso. Eu quero ficar aqui como escravo mesmo. Mas só tem um problema, meu amado: ele está fazendo coisas que não é a vontade dele, que vai destruir a vida dele. Mas tem o outro lado da moeda. Quando o indivíduo escolhe ser escravo do espírito, é diferente. Ele também não tem vontade. Se eu disser para você que eu tenho vontade, eu estou mentindo. É o Espírito que nos leva, o Espírito Santo que nos conduz. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus falou para nós outros assim, ele disse assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o homem é guiado pelo Espírito Santo, ele não manda nele, ele não manda no seu nariz, mas é infinitamente melhor ser escravo do Espírito Santo, ser escravo de Deus, porque nós estamos livres das drogas, estamos livres da prostituição, estamos livres do roubo, estamos livres de tantas coisas. Por isso eu louvo e magnifico a Deus. Eu estou livre do pecado, mas sou escravo e servo do meu Senhor, com todo o prazer do mundo. Eu fui liberto para a glória do nome de Jesus. Mas livre ninguém é. Toda liberdade é subjetiva. Aquele que é escravo do pecado, aquele que é escravo da carne, que tem a carne como seu senhor, o mundo como seu senhor, o pecado como seu senhor, ele está livre de Deus. Agora aquele que tem o Deus como seu senhor, o Espírito Santo como seu senhor, ele está livre do pecado. Você é escravo das suas escolhas. Você é escravo do seu livre-arbítrio. Você tem duas opções. Deus te deu liberdade, você está livre.
Agora escolha quem você quer servir. Ou a carne, ou o espírito. E aí vem Paulo, obviamente que ensinando os irmãos a serem livres no espírito. Mas para isso eles precisavam deixar o rudimento do pecado, porque não dá para viver na carne e no espírito ao mesmo tempo. Então todo escravo, inclusive eu, precisa entender que ele tem um Senhor. Quer ver que resposta maravilhosa? Quantos tem o Senhor aqui? Levante a mão e dê glória a Jesus aí. Glória a Deus, eu tenho um Senhor. É por isso que nós somos chamados de quê? Servo de Deus. A palavra servo é doulos, do grego, que significa escravo. Aquele que se sujeita, aquele que tem um dono, aquele que tem um Senhor. Uns são escravos da carne, outros são escravos do espírito. Mas todos têm um Senhor. A segunda realidade que quero trazer são três. É que todo aquele que é escravo do livre-arbítrio precisa entender que todo escravo, além de ter Senhor, ele tem deveres. Todo escravo tem dever. Ele tem o dever, ele tem a obrigação de obedecer ao seu Senhor. É obrigação. Todo escravo ele tem a obrigação de obedecer ao seu Senhor. Ele tem que lutar para agradar o seu Senhor. Ele tem que fazer de tudo para satisfazer o seu Senhor. E era assim no passado. Os escravos, como já disse anteriormente, ele abriam mão da sua vontade para ver o seu amo, ou seu Senhor bem. Quando falamos dessa dualidade que estamos aqui a analisar à luz da Bíblia, quando alguém decide servir a carne, ele vai satisfazer a vontade da carne. O apóstolo Paulo, não sei se é nesse texto, ele diz assim, verso 16: andei em espírito, e não satisfareis ou não cumprireis as concupiscências ou os desejos descontrolados da carne. Verso 16. Todo escravo tem um Senhor, e quando o indivíduo escolhe a carne como seu Senhor, ele só vai lutar para satisfazer a carne. Ele não vai, pastor, nunca lutar para satisfazer o Espírito. Se o Espírito não é o Senhor dele. Se ele escolheu como seu Senhor a carne, e aí ele vai lutar para satisfazer a vontade da carne. Se você vê, por exemplo, aí fora os homens que não têm Deus, eles costumam chegar final de semana e ir para os bares tomar cachaça. Costumam chegar final de semana e eles dizem lá, sextou, como eles falam aí fora. Significa que as porteiras do pecado estão abertas para prostituir, trair seus cônjuges, bagunçar. Sexta-feira é o dia da bagunça, da baderna. São escravos da carne. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, olha a contradição, o antagonismo. O amor do Pai não está nele. E aí João completa: porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas são do mundo. Aí o indivíduo diz assim: as porteiras do pecado estão abertas. E ele vai lá para agradar a sua carne e se esbalda no pecado. Eu conheço pessoas, trabalhei com pessoas que chegavam na segunda-feira entre eles conversando, falavam assim: eu estava tão bêbado que eu não sei nem como eu cheguei em casa. E quando você vai perguntar, por que estava assim? Eu estava curtindo. O diabo é um bicho tão descarado que ele distorce o sentido da palavra curtir. Sabe o que é curtir? Na língua portuguesa, curtir é você pegar um pequeno momento e fazê-lo intenso, é viver intensamente um pequeno momento. É você fazer, digamos assim, um momento de prazer, com um pequeno instante, você fazer algo prazeroso. Eu pergunto para você, o camarada aqui está bêbado a ponto de perder o juízo. Ele está curtindo o quê? Nada. A cachaça que está curtindo a mente dele. Ele não está em si para poder dizer assim: eu curti intensamente isso. Eu vivi intensamente. Ele vai dizer assim: ó, as coisas passaram que eu nem vi. Só para você entender melhor, transformar a palavra curtir melhor. Eu me lembro quando eu tive o meu primeiro filho, e de noite ele acordava com cólica. E eu, pai de primeira viagem, eu ficava com ele ali, sabe?
agoniado. Quem já teve filho com cólica sabe, 3 horas da manhã, e às vezes até eu chorava ao ver ele com aquele sofrimento todo, botava pano e apertava ele, aquela agonia toda, e eu ficava às vezes chorando. Aí a Sandra perguntava: que é, Pérez? Nada não, não é nada não, que eu estou lamentando o sofrimento da criança. Me veio meu segundo filho, estava mais maduro. Aí quando ele tinha as cólicas dele, eu já estava mais experiente, já não chorava. Eu agarrava ele, começava a beijar, apertar, porque eu sabia que era um processo natural. Então eu falei: eu quero. Aí Sandra falava: vai dormir que você vai trabalhar amanhã. Eu falei: não, eu quero ficar acordado para ver isso. Hoje ele não tem mais isso, eu curti esse momento. Eu fiz de um pequeno momento algo intenso, sabe, pastor? Eu quis viver aquilo. Não, eu quero acordar. Eu quero ficar até 3 horas da manhã. Chegava no trabalho, abrindo a boca, os caras falavam: lá na Valéria não tem noite não, né, irmão? Falaram: tem noite não. Esse dia lá na Valéria não está tendo noite não. Curtir é isso. É você viver intensamente um momento. Curtir é você estar do lado da sua esposa, do lado do seu marido, do lado da sua família, junto com a igreja, fazer de um momento como esse aqui algo intenso, gostoso. Isso é que é curtir. Não é perder o juízo na bebedice, na cachaça. Aí o cara é escravo da carne, a carne vai lá, se lapa nele, escraviza ele, joga ele no vício, na cachaça, nas doenças, e está humilhando ele dizendo que está curtindo. Estão enganados. Curtindo somos nós, que quando chega aqui, se alegra na presença do Senhor. O nosso Senhor, Ele não nos aliena para curtir, não. Nós escolhemos o Espírito como nosso Senhor. Nós somos escravos do Espírito Santo. Somos servos do Espírito Santo. E com um detalhe: nós somos servos livres na graça. Porque eles estão lá e não conhecem o destino dele. Mas nós somos livres e libertos e conhecemos o nosso. Nós conhecemos o nosso Deus. E Ele nos dá completa liberdade que antes não tínhamos, para poder entrar diante do trono da glória, falar com Ele, se alegrar com Ele e superar os problemas com Ele. Crente não precisa de droga, de prostituição e roubo, porque o Senhor dele não é esse, para superar problema. Não, o problema vem, o crente diz: pode mandar. Quando o problema vem, todo valentão: peguei você. Pegou? Peraí. Papai do céu, tu sabe, só pequeno. Olha quem chegou aí. Aí Jesus fala assim: ó, com esse aqui não, marcha ré. E ele tem que ir embora, porque maior o que está contigo, irmão, do que o que está no mundo. Vale a pena ser servo de Deus. Você fez a escolha certa. Fica firme com Jesus, porque a recompensa é certa no poder de Deus. Então nós lutamos para agradar o nosso Senhor, que é o Espírito. Mas o homem carnal que escolheu a carne luta para agradar o Senhor dele, que é a carne. E agora, para terminar, meus amados irmãos, que todo escravo do livre-arbítrio precisa aprender também, é que todo escravo, ele tem recompensa. O escravo precisa entender que ele tem um senhor, ele precisa entender que ele tem deveres, e ele precisa entender que ele tem recompensa, ou direitos, como você preferir. Tem direitos. O escravo da carne tem um direito, o escravo do espírito também tem um direito, e é aqui que está a diferença da nossa liberdade para deles. Porque o escravo da carne, ele vai viver a vida inteira pecando. E aí ele vai cair no que disse o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Sabe qual é que vai ser o salário daqueles que escolheram viver na carne? Morrer. Mas espera aí, pastor, o crente também morre, mas com uma diferença. O crente não morre 2 vezes, o ímpio morre. O ímpio, ele vai ter a morte física porque escolheu a carne, e vai ter a morte eterna porque escolheu a carne. Porque todo escravo, inevitavelmente, ele vai ter a paga pelo trabalho dele. Ele vai receber o pagamento do trabalho dele. E aqui é que está. O que escolheu a carne, viver na carne, longe de Deus, escolheu simplesmente, tinha a liberdade. Jesus falou assim: você está livre, escolha. É essa opção e aquela, qual você quer? Eu quero essa, escolheu a carne. Aí viver na carne. Vive lá sujeito ao Senhor dele, que é a carne. Vive lá nos deveres dele com a carne. E agora chegou a vez de recompensar. Irmãos, o plantar, né, é opcional, né? Mas a colheita é fatal. Você escolhe a semente que você vai plantar. Agora a terra vai produzir aquilo que você plantou. A Bíblia diz aqui mesmo em Gálatas: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Aquele que planta na carne vai colher corrupção.
Ele plantou na carne, ele escolheu, Deus deu a opção para ele. Ele escravo do seu livre-arbítrio, disse: eu quero como meu Senhor a carne. E vai ver na carne, não tem problema. Deus vai olhar do céu e vai falar assim: eu vou usar os irmãos da ADFC lá embaixo, para ver se leva ele a entender que ele pode mudar de Senhor. O indivíduo: não, eu estou satisfeito na minha carne mesmo, eu quero viver no meu pecado mesmo. Eu gosto de bebida, eu gosto de tudo que é errado, eu gosto, eu sou livre para fazer isso. E ele acha que é livre para fazer isso. Mas só se esqueceu que tudo vai ter uma consequência um dia. A Bíblia diz que o homem morre. Hebreus capítulo 9, o homem está sentenciado a morrer uma única vez, vindo após isto o juízo. Deus vai chamar o pecador um dia lá na eternidade, como vocês sabem. Eu te dei a chance de escolha. Você escolheu o quê? Ele vai ter que dizer: eu te rejeitei. Vai ter que dizer, porque não vai ter que mentir para Deus, não. O cara mente para a mulher, para o marido, a esposa para o marido, para o filho, o mentiroso, não é seu caso. Mente para quem ele quiser, e tem uns que mentem tão bem que parece que é verdade. Mas para Deus não dá para mentir. Porque todas as coisas, diz a Bíblia, estão nuas e patentes. Ele vai falar: e aí, quem é que você escolheu? Com a liberdade que eu te dei, tu colocaste quem como teu Senhor com a tua escolha? E ele vai dizer: a carne. Aí Deus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. É porque Deus quis dar para ele isso? Porque ele constituiu como Senhor dele aquele que não era Deus. Ele passou a servir aquele que não é Deus, usou a liberdade dele. Ele não tinha como se omitir da liberdade, ele tinha que escolher, mas ele sabia muito bem o que estava escolhendo, e preferiu rejeitar Deus e escolher a carne. E o Senhor dele, que é a carne, não vai poder fazer nada por ele. Mas, para a gente terminar, existem aqueles que escolheram o Espírito. E aqueles que vivem em Espírito têm como Senhor o Espírito, como dever agradar ao Espírito, e como recompensa a vida eterna. Aqueles que vivem em Espírito aqui na terra, têm como recompensa a vida eterna. A Bíblia tem várias parábolas de Jesus, contando que quando os servos vinham prestar conta, nenhum deles era senhor, todos eram servos. Vinham prestar conta, o servo olhava para o Senhor olhava para o seu servo e dizia: servo bom e fiel. Jesus vai dizer naquele dia: entra no gozo do teu Senhor. Tem um céu esperando aqueles que rejeitaram a carne, aqueles que decidiram viver em Espírito, aquele que escolheu viver em Espírito, tem um céu de glória esperando ele. Então eu quero dizer dentro desta simples palavra para você que está aqui, todos nós, somos escravos do nosso livre-arbítrio. Deus nos mostrou a liberdade de: se você tem opções, escolha. Aí tem um texto de Deuteronômio que eu posso ilustrar, que ele diz assim: esse que põe diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele recomenda: escolhe pois a bênção, a vida. Escolhe pois a bênção para que viva tu e tua descendência. Mas você não pode ficar sem escolher. Você e eu somos escravos. Somos escravos para escolher quem é o nosso Senhor. E nessa noite eu quero fazer minhas as palavras de Paulo, quando ele diz assim: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Este se opõe àquele, para que não façais o que quereis. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Fica de pé em nome de Jesus. Você que escolheu como teu Senhor o Espírito, fica firme. Não desiste. Foi você que escolheu. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você que escolheu. Então, fica firme. As lutas vêm e passam, mas a recompensa é maior, irmãos. Aquilo que Deus tem reservado para nós, diz a Bíblia, o olho não viu,
o ouvido não ouviu, e sequer subiu à imaginação do homem. É algo muito glorioso. Vale a pena ser servo de Deus, vale a pena ser escravo do Espírito. Lá no futuro, eu vou te ver lá no céu e você vai me ver também. E nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena as lutas, valeu a pena abrir mão desse mundão aí, cheio de ofertas. Valeu a pena abrir mão de todas as ofertas do diabo, repudiar o mundo, para ganhar a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar.